Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast desta nova semana que está só começando. Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. E não se esqueça de me enviar o seu testemunho em áudio através do nosso WhatsApp, que você vê aí na inscrição do áudio. É bem simples, comece dizendo o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu testemunho em 15 segundos, coisa bem rápida. E assim comemore comigo os 3 anos do podcast Evangelho do Dia, que vamos celebrar em março. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao discípulo impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste episódio, Marcos nos instrui sobre uma necessidade fundamental para seguir Jesus: a oração. Os discípulos, com toda a sua boa vontade, não conseguiram expulsar o demônio de um menino. No entanto, Jesus os havia escolhido precisamente para que ficassem com ele, para serem enviados a pregar e tivessem o poder de expulsar demônios.
Com este episódio, Marcos nos instrui sobre uma necessidade fundamental para seguir Jesus: a oração. Os discípulos, com toda a sua boa vontade, não conseguiram expulsar o demônio de um menino. No entanto, Jesus os havia escolhido precisamente para que ficassem com ele, para serem enviados a pregar e tivessem o poder de expulsar os demônios, como está no capítulo 3. E quando iam em missão, pregavam para que as pessoas se convertessem, expulsavam muitos demônios, capítulo 6, mas agora eles falham. Por quê? Jesus responde com uma frase que ilumina não só a situação em questão, mas também muitas páginas da história da igreja. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa, senão pela oração. Somente um cristão que ora será capaz de vencer vitoriosamente o poder de Satanás sobre o mundo. Aos discípulos que perguntaram o motivo da sua impotência, Jesus lhes recorda a importância absoluta da oração. Somente com a oração confiante podemos preencher nossa fraqueza com o poder de Deus. Devemos nos convencer de que a nossa oração é mais poderosa do que pensamos. A terapia para os nossos males e até para a nossa morte, principalmente a morte eterna, é deixarmos-nos tocar por Jesus, que é o médico e o remédio. E esta atitude é a fé. Mas a fé muitas vezes nos falta, tanto os que acreditam que creem, como os que acham que não creem, são convidados a repetir a invocação do Pai. Ajuda a minha incredulidade. A fé é onipotente porque acolhe a força de Deus que vem em nosso auxílio e se compadece de nós. Dentre os pedidos que vamos fazer hoje a Jesus, que tal pedirmos que Ele aumente a nossa fé? Santo Eleutério. Nascido por volta de 470, Eleutério viveu em Tournai, então norte da França e hoje Bélgica. Este foi um período difícil na região, com povos em conflito pela disputa de terras e apenas início da estruturação eclesiástica local. E sem a ação da igreja, a obediência popular era obtida normalmente por mera força militar, representada pelos reis e generais. Um dos primeiros registros da história eclesiástica na França foi de São Gregório de Tours, que menciona ter Eleutério, ainda menino, ouvido a predição de que seria bispo. De fato, seguiu ele a carreira eclesiástica e foi em tempo eleito o primeiro bispo de Tournai, 10 anos antes da conversão de Clodoveu, rei dos francos, ao catolicismo. Portanto, coube a ele organizar em meio às populações e sem maiores auxílios civis e administrativos o funcionamento inicial da diocese, hoje uma das maiores do mundo, com 550 paróquias. Além das dificuldades normais para estabelecer o clero, construir igrejas, formar núcleos de evangelização, havia o imenso esforço de pacificação dos habitantes. Além disso, um outro enorme problema era comum na época: as conversões, entre aspas, obrigatórias das nações por causa da conversão dos reis. A ideia era a de que a unidade da nação deveria seguir a postura do rei, também na área religiosa. Na prática, significava muitas pseudo-conversões, puramente exteriores e com fins políticos, e não adesões sinceras à fé. Eleutério muito trabalhou para que houvesse veracidade nessas atitudes, contando com a ajuda de poucos padres e monges. Cuidou com enorme zelo e perseverança para evitar a infiltração de heresias, agindo com bondade e energia. Em 532, não se sabe ao certo como, ele foi martirizado por hereges. Senhor Deus, que sempre nos assistis em tudo que pedes, concedei-nos por intermédio de São Eleutério a sinceridade da conversão, para que então, vivendo em santidade, possamos contribuir para a verdadeira paz na alma, na família, no país e no mundo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente semana para você e muita luz para você vencer os desafios da vida e não desistir jamais.